Oi, gente. Eu apareci pra falar num assunto não tão legal, mas eu achei necessário. Eu tava pensando sobre uma situação que aconteceu comigo recentemente e eu pensei, até quando eu vou negociar os meus valores? Meu tempo, minha vida, minha liberdade, minhas escolhas. Até quando eu vou fazer isso? Como assim, Lorena? Gente, aconteceu uma situação bem pequena, mas que disse muito pra mim. Eu tinha uma entrevista de emprego que eu queria muito ir. Eu queria muito ir mesmo. Eu estou procurando emprego há meses e eu queria muito esse emprego. E eu tinha conversado com a gestora, eu vi sobre o cargo, cara, tudo tava se encaixando. E, infelizmente, essa entrevista seria no dia do meu ensaio de fotos do casamento. Só que ainda daria tempo. Mas nesse dia, eu tive duas responsabilidades bem no horário da entrevista. E um deles foi por causa de atraso de outras pessoas. Foi por causa de responsabilidade de outras pessoas. Então, assim, eu perdi uma oportunidade que eu queria muito, porque eu não tô falando isso à toa. Eu queria muito. Quando é uma coisa que eu não quero, eu não ligo. Mas era uma coisa que eu queria demais. E eu perdi essa oportunidade porque eu relevei a responsabilidade de outra pessoa. Então, assim, até quando? Até quando? Depois desse dia, eu comecei a repensar os meus atos, as minhas escolhas. E eu fiz um review em que muitas vezes eu não posso, eu não consigo, eu não quero. E eu tô lá, não vou, não eu quero, não, tudo bem, não tem problema. Tem problema sim. Se acontece alguma coisa que tá te prejudicando, tem problema. E o problema dessa questão é que a maioria das pessoas não reconhece isso como um problema. Gente, existe uma enorme diferença entre você ser empático, entre você ceder, entre você entender e entre você ser feito de trouxa. Entre você se prejudicar pra estar ajudando outra pessoa. Isso não existe. Eu tô falando isso com propriedade, porque se eu for contar quantas situações eu já passei, vocês vão rir da minha cara, porque vocês vão ver o quão otário eu já fui. Então, assim, conselho do fundo do coração. Se vocês querem uma coisa, se tem uma coisa que vocês, meu Deus, eu quero muito isso, mas eu vou ter que abrir mão disso por outra pessoa, reflete. Essa pessoa merece isso? Essa pessoa já abriu mão de alguma coisa por você? E detalhe, mesmo se a pessoa tiver feito muitas coisas por você, aquilo é tão importante pra você, a ponto de realmente você não conseguir abrir mão? Porque se for, se a pessoa te amar, se a pessoa te respeitar e tiver carinho por você, ela vai entender. E se não, o que ela tá fazendo na sua vida? Então, assim, é só um desabafo. É só um desabafo triste, bem triste de coração. Mas porque eu não quero que outras pessoas passem pelas situações que eu passei. Então, de coração, sigam esses conselhos.